E aí, delícias! Bora dar uma olhada aí no último pensamento da tua pessoa amada em relação a você? Vamos entrar ali na cabeça da tua pessoa amada? Vem aqui comigo! E aí, lindeusos e lindeusas! Sejam todos muito bem-vindas novamente. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem já tá aqui com a bruxa, para quem já tá aqui comigo, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E se você tá chegando agora, errou de planeta, despencou do paraquedas, não sabe nem como é que veio para aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa família. Meu nome é Eliséia, sou sacerdotisa e bruxa. Sejam todos muito bem-vindos ao Bruxa da Lua por Eliséia Nissen, bebês. Você que tá chegando agora, né, já vê se a tua vibe se afiniza aqui com a nossa, se você fica afinizado aqui com as tiragens, com as pessoas do canal, né? Eu costumo dizer que a gente realmente é uma grande família, então a gente tá sempre se ajudando. Não é qualquer canal, né? Se tu olhar nos comentários ali, as pessoas elas se ajudam, tem uma interação e eu acho isso muito bonito mesmo. Então dá uma olhada, né? Se a tua vibe se afiniza aqui com a nossa. Se se afinizar, já te convido a se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho de notificação para não se perder da gente. E bebês, deixa aquele like no começo do vídeo, por favor. Já aproveita, deixa aquele like. Eu sei que fica repetitivo, mas é algo que eu preciso pedir. Eu preciso muito do engajamento também de vocês para que essa consulta ela chegue também a mais pessoas que precisam, né, de um direcionamento, de uma resposta. Então, tem muita gente por aí que não tem dinheiro para pagar uma consulta e essas consultas coletivas, elas realmente ajudam bastante, né? Quanto mais firmada a consulta, mais vai estar te ajudando. Então, já deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo e, se puder, é óbvio, me segue ali do lado, no bruxadalua.oficial, pra gente ficar mais pertinho. Bebês, os pedidos de oração, tá? Deixa pra mim nos comentários, eu preciso estar falando, porque sempre entra gente nova no canal. A gente tem campanha de oração, então eu preciso de pelo menos as iniciais do nome completo, pra me dar um direcionamento também, né? Se é pra reconciliação, abertura de caminho, se é para limpeza, né? Se é quebra de demanda. A única coisa que eu não faço é oração para afastamento de rival, porque isso tem outro nome e é magia, nós sabemos. Tá bom, bebês? Então, vamos, a parte mais importante do vídeo é a escolha das opções, tá bom? Espera o teu melhor momento para tua tomada de decisão, não escolhe com pressa. É o teu momento comigo, é o teu momento com a espiritualidade. Eu sento aqui para atender vocês, eu não tenho pressa, né? Então, às vezes, as tiragens até elas ficam um pouco longas, mas eu gosto de esmiuçar bastante, eu gosto de explicar bastante para vocês. Então, é o seu momento. Reserve esse momento para você, né? Para você receber um guiamento, para você receber um direcionamento. Escolher uma opção, sentiu que não tá batendo, que não tá ressoando, dá chance para uma outra, tá? E às vezes as pessoas escolhem uma, pegam uma outra como complemento, fica a teu critério, né? É óbvio que dentro de uma mesa coletiva, então algumas coisas vocês vão sim precisar adaptar, tá bom? Então bora, o povo do 1, a nossa orgonite branca. Gente, tá calor aí? Aqui tá um calor e ainda as ring lights em cima de mim. Tô derretendo. Povo do 2, a orgonite amarela. E o povo do 3 fica com a lilás. Não conseguiu se conectar com as opções? Não tem problema. Vai de 1, 2 e 3, tá? Lembrando que daqui pra cá é só deck, então eu vou afinizando, eu vou puxando, eu vou intuindo, então não é necessariamente os mesmos decks que eu puxo para a primeira, para a segunda ou para a terceira opção, tá bom? Então bora, vamos
Nosso casca de bala marca aqui, o Igor marca depois, o 2 vem pra cá. Pera aí que o 3 eu vou botar aqui atrás. Vamos lá, morecos, vamos começar pelas energias, tá? Vamos ver as energias, vamos entender o que tá acontecendo. E aí a gente vai esmiuçando a mesa de vocês, tá? Pensa nessa pessoa, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amores, e uma boa consulta. Tarô, para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Eita! Já chegou abrindo nossa mesa. Deixa eu botar o cigano pra cá. Já chegou abrindo nossa mesa, nosso querido imperador. Vocês fiquem aí, tá? Quem já tá aqui comigo, que já conhece o seu Crespo, fica aí, bicha, porque o imperador não é meu, não, é de vocês. Vamos explicar pra quem tá chegando agora o que é uma pessoa no arquétipo do imperador, né? E a gente ainda tem um imperador com roda da fortuna aqui, então imagina a intensidade que não deve ser esse negócio, né? Vamos lá, bebês. Imperadores, né? Figurinha carimbada. Nesses 2 anos aqui de canal, já tem 2 anos que a gente tá junto, hein? Que loucura. Então, assim, o seu Creyson, né? Imperador, mais conhecido como seu Creyson. Gente, quando a gente fala de imperador, adequa ao gênero, tá? Homem, mulher, a gente fala de arquétipo, a gente fala de personalidade. Então, aqui a gente já tá falando de uma pessoa que ou é, né, ou está muito racional. Os imperadores, eles têm essa tendência de agir mais com a razão do que com a emoção, né? São pessoas mais duronas, são pessoas ali que acabam sendo um pouco mais frias, acabam realmente usando de uma racionalidade muito maior diante das situações. Então, os imperadores, eles têm muita dificuldade de lidar com as emoções e com os sentimentos, principalmente quando existe intensidade. Quando existe intensidade, aí o imperador fica mais perdido do que cego em tiroteio. O que não quer dizer que ele não sinta, ou ela não sinta, tá? É que eles têm dificuldade mesmo, né? De lidar com as emoções, de lidar com os sentimentos. Então, os imperadores, eles têm esse jeitão mais frio, né? Mais racional de lidar com as coisas. Mas eles sentem sim, tá? São seres humanos, então óbvio que eles sentem. Só que a gente tem uma pessoa na mesa que pode ter passado por muito trauma. Ou trauma de infância, que normalmente o imperador carrega, né? Um pacotinho de trauma. Tiveram infâncias aí... Peraí que tem um cachorrinho no meu pé. Ou tiveram infâncias aí extremamente complicadas, conturbadas mesmo, né? Ou saíram até estão em relacionamentos extremamente traumáticos, extremamente conturbados, né? Falidos mesmo. Então, quando a gente fala de imperador, a gente fala de um pacotinho de trauma. A gente tem roda da fortuna na mesa, bebê, roda da fortuna. O negócio é intenso, né? A roda da fortuna, ela vem pontuando a intensidade, ela vem pontuando mudanças. Então, aqui, se vocês estão afastados, é uma pessoa que retorna para a tua vida? Retorna. Principalmente porque roda da fortuna é aquela carta que ela pontua momentos juntos, momentos afastados, é uma roda, né? Então, a gente não sabe aonde começa, a gente não sabe aonde termina, não tem começo, não tem fim, né? É feito por meses, é feito por pausas, períodos juntos, períodos afastados, sem contar a intensidade, né? A roda da fortuna é o caos, é aquela coisa louca, uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo, outra hora a roda passou por cima da gente, outra hora a gente tá correndo atrás da roda. Então, quando se fala de roda da fortuna, se fala de intensidade. Só lembro que eu falo pra vocês, quando a gente fala sobre intensidade, a gente não pode puxar a coisa só pro lado bom, não. Né? O que é intenso, tanto quando é bom, porque daí é muito bom, tanto para quando tá ruim, que daí realmente é muito ruim, a coisa desanda, é o caos, é dor, é sofrimento. Porém, contudo, todavia, como dizia minha mãe, nós temos carta do mundo. Bebês, carta do mundo é uma carta que ela fala que se vocês estão juntos, a tendência é que esse relacionamento ele se concretize cada vez mais, né? Se vocês estão afastados, existe sim um reinício para tudo isso. Sempre que eu vejo a carta do mundo, é o último arcano do tarô, né? O que eu falo pra vocês, é o último arcano do tarô. Então, carta do mundo, ela fala de casais que já passaram por muita coisa. E isso não é nem de tempo, tá? De relacionamento. Às vezes a pessoa pode estar junto aí 5, 6, 7 meses e passa por coisas aí que casais que estão juntos há 15, 20 anos não passaram. Então, carta do mundo, ela vem falando de casais que já passaram por muita coisa.
E a nossa maravilhosa temperança na mesa. Amo, né? Temperança, a carta da estrela, são cartas extremamente espirituais. Aqui é um reequilíbrio, né? Como a gente tá falando de uma pessoa que é muito racional, a temperança, ela entra trazendo esse joguinho de cintura, sabe? Essa quebrada aqui, né? Trazendo aqui o equilíbrio entre razão e emoção da tua pessoa amada em relação a essa situação toda. A temperança, ela é uma carta maravilhosa. E a gente só equilibra aquilo que não está em equilíbrio, né? Vamos de Osho, bora lá? Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? 3 de ouros. Eita, bicha, tá te adiando? Olha aqui, carta de fundo. Carta do mundo de novo, que em Osho é completude. Vamos ver o que tá rolando aqui. Olha o Ganesha aqui embaixo. Olha, falta de sentimento não é não, tá? Mas essa pessoa, ela tá te adiando. Vamos lá. Carta do adiamento, tá? Se tão afastados, é uma pessoa que retorna, retorna. Tá adiando o inadiável aqui. Tá só perdendo tempo, né? E testando a tua paciência. Eu tenho a carta da orientação, que no tarot tradicional é o 3 de ouros, que fala, assim, da orientação, né? Do amparo, do ancoramento da espiritualidade pra dentro dessa situação. E a gente vê, sim, uma pessoa se libertando, né, de algumas travas, de algumas correntes. Tá vendo aqui as correntes se quebrando? É óbvio que a gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de pessoas, né? São mudanças que não vão se dar pra noite, pro dia. É importante a gente ter isso na nossa mente, né? Não é mágica. A gente tá falando de ser humano. Então, algumas coisas essa pessoa ela já consegue se libertar, outras coisas ainda fica um pouco presa, um pouco enraizado ainda, é uma pessoa que precisa se encontrar novamente, né, carta da totalidade. Então, em algum momento aqui pelo caminho, essa pessoa ela acabou se perdendo um pouco de si mesmo ou de si mesma, porém o sentimento por ti tá aqui, né? Eu tenho a carta da harmonia, que é o 10 de copas no tarot tradicional. Existe sentimento, mas não demonstra, imperador. Mas não fala, imperador. Mas não diz, imperador. Gente, imperador, ele não muda da água pro vinho, né? O imperador, ele não vai deixar de ser frio, racional e calculista da noite pro dia, chegar com um buquê de flor e uma garrafa de vinho, né? Mas a gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de pessoas. E aqui no canal, mentira é o que vocês não vão encontrar, tá? E a carta da fonte. A fonte, ela fala bastante com a carta do sol, né? No tarot tradicional. Só que é a fonte de tudo, é a fonte da espiritualidade, né? Então, a gente vê que vocês estão muito bem amparados aqui pela espiritualidade dentro desse contexto todo. Vamos só dar uma olhada no emocional. Eu quero entender por que tá te adiando, além de ser um imperador, né? Para os consulentes da primeira opção, como é que tá o emocional da pessoa amada em relação a eles? Tem outra pessoa aqui. Aqui tem outra pessoa que tá atrapalhando, bicha. Vamos lá. Carta do encontro, tá? Então, assim, é date que vocês querem, pois tomem. Tome um date direto e reto. A gente vê que vai existir encontros ainda entre vocês, só que eu não gosto muito dessa carta aqui, né? A carta da cobra, ela fala de competição. Alguma pessoa, né, ou alguém, uma outra mulher ou um outro homem, eu não digo necessariamente, gente, uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Qualquer pessoa que tenha acesso à tua pessoa amada que possa manipular. Pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, né? Mas existe sim aqui uma terceira pessoa que acaba atrapalhando toda essa movimentação também da tua pessoa amada. A flecha do cupido, então, aqui já era. Já foi, depois que o cupido flecha não volta, bicho. Né? Então, aqui é mais um recado pra ti do que pra essa pessoa. Né? Aqui o cupido já flechou, então vem falando, né, que é pra você ter fé, que realmente as coisas elas estão se encaminhando, porém existe ainda um pouco de hesitação, como a gente viu ali na carta do adiamento. E o espelho dourado, a gente pode estar falando aqui de uma pessoa um pouco narcisista, né, um pouco egocêntrica, uma pessoa que ainda observa só o próprio lado dentro desse relacionamento todo, né? É que nem eu te falei, algumas coisas essa pessoa ela já consegue se libertar.
Outras coisas ela ainda não conseguiu enxergar com clareza. E a carta da Fênix, então tem alguma dúvida de que o relacionamento de vocês renasce? A carta da Fênix, ela fala de novas fases, ela fala de transformação, ela fala de crescimento e principalmente de mudanças de pensamento, né? Então a gente vê que a cabecinha dura desse imperador aqui vai dar uma mudada. Vamos puxar o tarô, bora lá? Vamos ver esses pensamentos aí. Para os consulentes da primeira opção, mostra aqui, por favor, os últimos pensamentos da pessoa amada em relação aos consulentes. Opa! Calma. Ó, o 3 de ouros ali de novo. Vixe, caiu tudo. Peraí, calma, deixa eu juntar aqui no chão, caiu tudo em cima do Ganesh. Ai, o imperador na carta da lua. Que novidade, né? Vamos separar os arcanos maiores que saíram aqui. O imperador na carta da lua e o imperador na energia do diabo. Bicha do céu. Gente, vamos lá. Tá aí. O que aconteceu com um? 3 veio pra cá, foi... Bora, carta da lua, tá? Quando a gente tem a lua na mesa, a gente fala de paixão, a gente fala de desejo, principalmente com o diabo na mesa. Então, a química entre vocês aqui chega a ser surreal, né? Só que a lua, quem conhece o nosso querido imperador, sabe que algumas cartas parece que vem grudada com o imperador, né? A lua é uma delas. Então, a gente tá falando aqui de uma pessoa que tem paixão, tem desejo, porém não tá conseguindo enxergar com clareza as próprias emoções e os próprios sentimentos. Alguma coisa ainda fica em oculto, né, dessa pessoa em relação a tudo isso aqui, né? A gente tem a carta da morte, que pode sim estar falando de um período de afastamento entre vocês, assim como uma finalização de ciclo dessa pessoa diante da própria vida. Pode ser uma finalização de ciclo diante de um outro relacionamento, pode ser uma finalização de ciclo diante do calendário lunar, né? Pega aí o mês de aniversário, pontua 3 meses antes, ou mês de aniversário 3 meses depois, né? Como é uma mesa coletiva, eu vou precisar que vocês tenham esse jogo de cintura. E The Devil, o diabo, ele mesmo, na mesa. O que rola aqui? Carta do... É óbvio que a gente não pode deixar de lado essa parte dos pensamentos, como é que é? Libidinosos. Esses pensamentos mais quentes, esses pensamentos mais hots, né? Não tem como deixar de lado. Tem paixão, tem desejo, só que o diabo, ele é uma pessoa que acaba vibrando numa vibe que não é muito legal, né? Pode estar vibrando dentro do ego, de um orgulho muito forte, não tá conseguindo enxergar um lado positivo dentro dessa situação toda. Só que eu vou precisar do discernimento de vocês aqui. Por quê? Porque a carta do diabo, ela espelha, tá? Então, é uma pessoa que pensa em você 24 horas por dia, 7 dias na semana, e acaba te puxando em pensamento também. Só que pode ser o contrário. Você pode estar puxando essa pessoa em pensamento. Aqui eu acredito que seja essa pessoa que te puxa. Porque o imperador, ele não precisa estar na carta do diabo para puxar a gente, não, bicho. Ele tem uma energia extremamente forte, né? Então, a gente tem uma pessoa que acaba te puxando em energia, te sugando em energia também. E, gente, isso dá sintoma físico, tá? Isso dá sintoma físico. Isso pode dar enxaqueca, isso pode dar insônia, isso pode dar dor nas costas, isso daí pode dar até pesadelo, né? Ou se você dorme, no outro dia acorda, parece que foi atropelado ali por um caminhão junto com um Fusca e uma bicicleta atrás, né? Então, é uma energia que não é muito legal. Ai, bruxa, o que eu faço? Faz uma limpeza. Ah, não posso fazer agora. Faz, então, tem uma playlist de oração para vocês, né? Tem uma playlist, tem para todas as vertentes. Tem até Nossa Senhora Desatadora de Enoque. Tem a apometria quântica, faz direitinho. Porque o que acontece? A carta do diabo, ela trava uma situação. Ela não deixa vir o que tem que vir, ela não deixa ir o que tem que ir. Além dela aprender a acorrentar 2 pessoas ao mesmo tempo, ela acaba dando uma travada. E a gente tem os enamorados. Aí o bicho pega também. Por quê? Quando a gente tem os enamorados, é óbvio que a gente tem sentimento, é óbvio que a gente tem desejo, é óbvio que a gente tem amor, só que a gente tem dualidade. E a gente tem necessidades de escolhas. E essas escolhas, elas precisam vir do coração. E a gente tá falando de quem? De uma pessoa racional. Então, aí que o bicho pega, por quê?
Porque é uma pessoa que tem sentimento, mas precisa ouvir mais as próprias emoções e sentimentos. A gente vê que essa pessoa tá uma bagunça, carta da lua, né? É um rei de ouros aqui, então é uma pessoa muito preocupada com essa parte financeira, com essa parte de estrutura, de bens materiais, de grana, de dinheiro. E é uma pessoa que acaba tendo muito ciúme, muita posse de ti, tá? Não importa se vocês estão juntos, não importa se vocês estão afastados, o imperador é assim mesmo, tá? Tem posse, tem apego, tem ciúme, o 4 de ouros aqui. E é uma pessoa que acaba se lamentando, sim, muito, tá? Muito diante das atitudes que teve. Eu não sei o que rolou aqui entre vocês. Eu tenho um 5 de copas. Quando a gente tem o 5 de copas, a gente tem a carta do desgosto, né? O 5 de copas é quando a pessoa chora sobre o leite derramado. É quando ela realmente acaba se lamentando pelas atitudes que fez, só que tá focando só no que não deu certo. Tá vendo que tem 2 copas em pele ainda? Então, tá olhando só pro que deu errado. E é uma pessoa que tem uma paixão, um desejo, uma afinidade contigo aqui extremamente forte. Vocês são uma boa dupla, olha aqui. 2 de copas, né? Quando a gente tem o 2 de copas na mesa, a gente fala assim de alma gêmea, chama gêmea, almas afins, a gente fala de conexões extremamente intensas, né? E essa pessoa, ela pensa nessa conexão que tem com vocês. E pensa bastante, dá pra ver que tá pensando bastante, né? Isso daí a gente não tem dúvida nenhuma. Só que é uma pessoa que acaba entrando numa autossabotagem, né? Grande. Nossa, que novidade o imperador, né? Então, uma pessoa que acaba fugindo, né? Das emoções, dos sentimentos. O 3 de ouros aqui de novo. Já tinha saído em Osho, então a gente vê a espiritualidade dando esse guiamento, dando esse amparo. E aqui eu tenho, olha só. Eu tenho um pajem de paus, bicha. Então, quando a gente tem os pagens no tarô, a gente tem abertura de comunicação. Com certeza é uma pessoa que pensa muito em falar contigo, só que é lento, tá? É imperador, lento é novidade, né? Capaz que não. O cavaleiro de ouros é uma pessoa que vai se movimentar assim na tua direção, pensa bastante nisso, mas acaba, né, por conta de tudo isso que eu falei pra vocês, se travando, se auto-sabotando. E eu tenho um 10 de ouros, eu não vejo essa pessoa querendo bagunça, né? Pensa bastante numa estrutura. O 10 de ouros é, entre aspas, a carta do final feliz, né? É a estrutura, é a família, é a concretude. Vamos ver o que essa pessoa te falaria hoje. Vamos aproveitar que o Mensagens Ocultas está aqui. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada falaria para eles hoje, se pudesse, se tivesse coragem? Eita! É tempo de eu me curar agora. É, mas se cura direitinho, né? Bicha, mas o que houve? Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Ai, sou curiosa, que dia? O que houve? Eu me mato trabalhando pra não pensar em você. É imperador, né? Imperador sendo imperador. Eu espero que você possa me perdoar um dia. Gente, o que houve aqui? Estar perto de você é intoxicante. Estar perto de você é como se falasse assim que a energia de vocês, ela realmente é muito, muito intensa junto, né? E vem fechando com a carta de fundo, né? Tempo de eu me curar agora. O que houve aqui? O que rolou aqui, pô? Deixa eu fazer um corte. Eu estou começando a entender a nossa conexão. Eita, povo do 1. Eu estou esperando um sinal de você. Eita, eu gostaria de poder voltar atrás nas minhas palavras. Bicha do céu. Eita, 1, hein? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem, da minha energia, do resultado. Amo estar aqui com vocês, adoro. Vou dar um pause, vou arrumar minha mesa e eu já volto pro povo do 2. Beijo, 1. Amo vocês. Já vem 2. E aí, delícias do 2. Como é que estão meus gostosos, minhas gostosas? Bora! Vamos dar uma olhada aí no último pensamento ou nos últimos pensamentos da tua pessoa amada em relação a vocês? E já aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Ajuda bastante. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Vamos começar com os arcanos maiores. Aí depois a gente vai esmiuçando a mesa, tá bom? Desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O que vibra? Oh, foi 3, nenhuma viradinha pra cima. Pra gente ter curiosidade. Eita, o diabo. Os enamorados.
E o eremita, tá? Amorecos, fica aqui comigo quem não tá falando, né? Porque assim, a gente tem uma pessoa em eremita, então quando a gente tem uma pessoa em eremita, a gente tem um silêncio, né? A gente pode estar falando aqui de um afastamento ou físico ou um afastamento emocional, né? O eremita é aquele que se volta para dentro de si mesmo, né? Para se observar, para entender melhor as emoções, para entender melhor os sentimentos. E a carta dos enamorados com o diabo. A gente não tá falando de uma pessoa que tá numa vibe muito tranquila aqui, não, né? Muito pelo contrário. Os enamorados, ele vem trazendo, né? Óbvio, toda essa parte do desejo, toda essa parte do amor, do carinho, da parceria. Só que fala de dualidade, né? A gente não pode esquecer que quando a gente tem os enamorados na mesa, a gente tem dualidade, a gente tem a necessidade de tomadas de decisões, e essas tomadas de decisões, elas precisam vir do coração. Então, eu não sei se é uma pessoa que precisa decidir entre você e uma outra pessoa, ou entre você e a vida de solteiro, ou entre você e realmente ter coragem de assumir um relacionamento. Enfim, adequa a tua situação, né? E a carta do diabo? Aqui o bicho pega um pouquinho, né? Porque é óbvio que a gente não pode deixar de fora que a carta do diabo, ela fala de desejo, de química, de libido, com certeza pensamentos, né, libidinosos essa pessoa tá tendo contigo. Só que o diabo, ele vem trazendo aquela pegada também de uma pessoa que não tá numa vibe muito legal. Pode estar vibrando aqui num ego muito grande, numa teimosia, pode estar enxergando as coisas aí por um lado que é só ruim, né? Então, quando a gente tem a carta do diabo, a gente tem com certeza uma pessoa que tá pensando em você. E tá pensando muito, muito mesmo, né? Só que o diabo, ele tende a travar uma situação, né? Ele acaba travando. Ele não deixa vir o que tem que vir, ele não deixa ir o que tem que ir. Então, ele dá essa travada em tudo, né? Sem contar que é uma pessoa que pensa tanto em ti, que acaba te puxando em pensamento também. Então, é o tipo de pessoa que te puxa em pensamento, você pega, começa a pensar nessa pessoa, essa pessoa também, você também puxa essa pessoa em pensamento, então tem uma troca energética que não é muito legal. E isso pode sim dar sintoma físico, tá? Isso pode refletir em enxaqueca, isso pode refletir em insônia, em angústia, em desespero, em ansiedade, em crise de choro, né? Então, o que eu faço, bruxa? Faz uma limpeza, faz uma harmonização. Ai, não posso. Tem uma playlist de oração no canal. Eu sempre falo pra vocês, eu nem sou cristã. Tem Arcanjo Miguel, tem Chama Violeta, tem Nossa Senhora Desatadora de Nó, tem até apometria quântica, que se tu for aí fora, tu vai pagar um dinheirão. Tem de graça aqui pra vocês. Então, com certeza, ferramentas não faltam. Tem como colocar um nome nos comentários pra pedir oração, pra limpeza. Então, dá pra gente se virar e sair dessa energia. Vamos lá, bora puxar com o Oxo. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nessa noite? É intenso, né? Eita, bicho. Tá na energia do diabo. Olha, vocês provavelmente estejam recebendo essa energia dessa pessoa também, tá? Que nem eu falei pra vocês ali na carta do diabo. Vamos lá, carta de fundo, carta da luta, né? Tá vendo que é uma pessoa que acaba se protegendo aqui? Aquela pessoa que tá sempre armada, sempre reativa, sempre, né, disposta ali a defender o seu ponto de vista. Parece que o tempo todo vai ser atacado, uma pessoa que não baixa a guarda, né? E aqui embaixo, ó, razão e emoção se pegando, né? Então, é uma pessoa que tá passando, sim, por um conflito interno muito grande. Eu tenho a carta da não materialidade, então provavelmente a gente esteja sim falando, né, de um período de afastamento aqui entre vocês. E aqui a carta das projeções. Lembra o que eu te falei da carta do diabo? Que é uma pessoa que projeta energia em ti? Então, aqui tá pegando muito mental, né? O que vocês pensam, essa pessoa sente, e o que essa pessoa pensa, vocês sentem. Então, dá uma olhada nisso, né? Vê se às vezes aí
né, uma ansiedade, uma crise de choro, uma tristeza, realmente é tua, ou se vocês realmente estão sentindo a energia dessa pessoa aqui também, porque é complicado. Carta do diabo é complicado, te suga em energia, te puxa, né? A carta da viagem, então, assim, a gente vê uma pessoa que se perdeu um pouco de si mesmo, né? De si mesma. Tá conseguindo, né, já enxergar o caminho? Tá, as nuvens já se dissiparam, já tem um sol aqui, então já aparece o caminho. Existe ainda um caminho para essa pessoa percorrer, né, para que ela volte a se encontrar consigo mesma, porém as coisas elas estão se ajeitando. Lembrando que a gente tá falando de ser humano, a gente não tá falando de máquina, a gente não tá falando de joguinho de videogame, a gente tá falando de gente, de pessoa, né? Ninguém muda da água do dia pra noite, da água pro vinho. A carta do experienciar, então, o que essa pessoa sente por ti, o que ela viveu contigo ou o que ela vive contigo, tu pode ter certeza que de intensidade ela não consegue experienciar com outra pessoa, não. O negócio aqui é intenso. E o florescimento, então a gente vê uma pessoa que passa, assim, por um processo de amadurecimento, né? Amadurecimento das emoções, dos sentimentos, até mesmo amadurecimento de vida, né? Vamos dar uma olhadinha no emocional, vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, como é que tá o emocional da pessoa amada em relação aos consulentes? Essa pessoa, ela gosta de conversar contigo, mas tá bem fechada, tá bem retraída, ó. Vamos lá. Eu tenho a carta aqui da menina, da garota da conversa, a carta da conversa, né? A gente vê que uma pessoa que gosta, assim, de conversar contigo, os assuntos entre vocês, eles fluem de maneira tranquila, de maneira gostosa, né? É uma pessoa que é gostoso de passar momentos, essa pessoa, ela gosta de estar contigo, ela gosta de ouvir aquilo que você fala, né? Mas não hoje, né? A gente tem essa carta aqui que fala de uma pessoa que tá passando por um momento complicado, né? Pode ser em relação a vocês, pode ser em relação à própria vida. É uma pessoa que acaba no dia de hoje bem confusa, ainda tá braba, então uma pessoa que tá passando por um momento de dor, né? Lembra que eu te falei da reatividade? É essa carta aqui, uma pessoa que tá muito reativa. Qualquer coisa que você for tentar falar para essa pessoa no dia de hoje, ela vai responder de forma, eu não digo agressiva, mas reativa, né? Eu tenho aqui a carta da menina com a cobra, então é uma pessoa que pode, sim, não ter sido completamente honesta ou honesto contigo, tá? E a carta do encontro, então a gente vê que existem encontros ainda para acontecer entre vocês, tá? Só que é uma pessoa que acabou se fechando emocionalmente, né? O coração com a chave. O detalhe dessa carta é o seguinte: essa pessoa ela pode estar fechada emocionalmente, porém, quem sabe abrir esse coraçãozinho aqui é vocês. Pode ser que essa pessoa ela esteja fechada emocionalmente, sim, para outras pessoas, mas a chave, quem tem é tu, né? Só que é uma pessoa que foge, né, bicha? Isso aqui é medo, né? Simples assim. Acaba fugindo de relacionamentos, tem medo de intimidade, tem medo, inclusive, de ser abandonado. Provavelmente essa pessoa, em algum momento aí do passado, já passou por algum processo extremamente complicado, doloroso e que acabou, né, sendo deixado de lado. Tem medo que isso aconteça de novo. Bora lá, vamos de tarô. Para os consulentes da segunda opção, mostra aqui, por favor, os últimos pensamentos da pessoa amada em relação aos consulentes. Olha o 9 de ouros. Os últimos pensamentos. Eita, bicha. Se lamenta, né? Olha aqui o coração partido. Mano do céu, 5 de copas, 5 de espadas. O que rolou aqui? O que aconteceu? Vamos lá, vou deixar aqui que depois, se precisar, eu puxo mais. Olha, a gente tem o 3 de espadas, tá? Quando a gente tem o 3 de espadas, a gente tem uma pessoa com o coração partido, né? Uma pessoa com o coração ferido, uma pessoa com o coração machucado. Só que ao mesmo tempo que essa pessoa, ela se sente assim, ela também sabe que ela acabou fazendo com que você se sentisse assim. Então, essa pessoa, ela sabe que ela se magoou, né? Tanto que hoje é uma pessoa que vibra na vergonha. Eu tenho 5 de espadas. Quando a gente tem os 5 de espadas na mesa, bebê, a gente tem a vitória sem honra, né? Sabe aquela pessoa que
pode ter feito uma escolha errada, né? Porque eu tenho 5 de espadas, eu tenho um 5 de copas, então são cartas de lamentação, são cartas de dor, são cartas de sofrimento. O 5 de espadas é a carta da vergonha. O 5 de espadas, imagina a seguinte cena, tá? A pessoa, ela tomou uma decisão e ela queria tal coisa. Ela foi lá, ela fez o que precisava fazer para conquistar aquilo que ela queria. Ela chega naquele momento e não tem o gosto da vitória que ela achou que teria. Passou por cima de um monte de coisa e acaba ficando, sim, vibrando na vergonha, né? Então, por isso que a gente diz que o 5 de espadas é a carta da vitória sem honra, é a carta da vergonha, né? A vitória que não tem sabor de vitória. E o 5 de copas é a carta do desgosto. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve aqui entre vocês, mas o 5 de copas é a carta realmente de chorar sobre o leite derramado. É quando a pessoa, ela acaba se lamentando diante de alguma situação, se lamentando diante daquilo que aconteceu, diante das atitudes que teve em relação a ti. Essa pessoa, ela sabe que ela não foi justa, ela sabe que ela não foi correta. Só que tá faltando mudar um pouco a visão aqui, né? Porque se vocês olharem, ó, a pessoa, ela tá focando só naquilo que não deu certo. Tem 2 copas em pé aqui ainda, e ela tá focando naquilo que deu errado. Vocês vieram, adoro, né? Vocês vieram, olha só, no 9 de ouros e na rainha de ouros. Adé, qual é o teu gênero, tá, bicha? Eu amo as rainhas de ouros também, adoro. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela rainha de paus, pela rainha de espadas. Agora, as rainhas de ouros, elas são incríveis, né? Adé, qual é o teu gênero? O 9 de ouros é aquela carta do empoderamento. É aquela carta daquela pessoa ali que olha pra outra e diz assim, olha, eu não preciso de ti, porém eu te dou a honra de estar ao meu lado. É dessa forma que essa pessoa, ela te enxerga, principalmente do lado de uma rainha de ouros. Gente, as rainhas de ouros, elas já são rainhas muito bem decididas. Elas já são maduras, e eu não digo nem de idade, tá? Eu digo de pensamento. Já são rainhas que sabem o seu valor, elas sabem o que elas querem, elas sabem o que elas não querem, elas sabem até que ponto elas podem aceitar uma situação e até que ponto elas não vão aceitar mais. É muito difícil uma pessoa não prosperar do lado de uma rainha de ouros. E eu não falo nem só financeiramente, tá? Eu falo emocionalmente também. São pessoas extremamente maduras, né? E aqui eu tenho 9 de copas. Então, a gente vê uma pessoa que acaba se fechando em copas, né? O 9 de copas é quando a pessoa tá cheia de sentimento, mas tá ali, fechadinha, caladinha, no cantinho dele ou dela. E um pajem de espadas. Se a gente tivesse uma competição de pajem mais curioso do tarô, seria o pajem de espadas. Então, ou essa pessoa, ela tá te stalkeando, ela tá tentando saber o que tu tá fazendo da tua vida, ou se ela não tá conseguindo, pode ter certeza que é uma pessoa que tá se roendo todinha. Bora complementar com o cigano, que eu quero puxar mensagens ocultas. Vamos lá? Para os consulentes da segunda opção, complementa aqui, por favor, a linha do coração da pessoa amada em relação aos consulentes. Linha do coração. Aqui tem uma renovação, né? Só que é uma renovação que precisa mudar muita coisa. Carta dos peixes. Ou intensidade, hein? Eita! Bora lá. Carta dos caminhos do lado da carta do sol, tá? É uma pessoa que enxerga caminhos pra vocês ainda, né? Então, mesmo que estejam afastados ou que estejam meio brigados, existe esse caminho aqui. Existe caminho para um relacionamento sólido, existe caminho para um relacionamento concreto. Só que vai necessitar de um direcionamento de energia maior, né? Vai necessitar de foco. A gente tem carta do chicote. Então, o chicote, ele fala, óbvio, de desejo, né? A gente pode passar o dia inteiro falando de qualquer carta aqui, mas o chicote, ele fala de desejo, mas o chicote também fala de direcionamento de energia, né? Pra parte certa da coisa, né? A gente pode estar falando aqui de uma pessoa bem teimosa também? Pode, né? Porque o chicote também pode falar de uma pessoa que bate sempre ali na mesma tecla até machucar, né? Mas o chicote, ele pede um direcionamento de energia e principalmente, ó, a carta dos pássaros, a melhora da comunicação. Essa pessoa, ela sabe disso, ela pensa bastante disso, né? Aí a carta do caixão. Então, assim, a gente vê
uma finalização de ciclo para abertura de um novo. O que é a carta do caixão? Essa pessoa sabe que da forma como estava, do modo como estava, da forma como estava evoluindo, as coisas não tem como continuar, não tem como ficar, né? É necessário uma renovação para dentro dessa situação toda, para que as coisas se harmonizem, tá? Assim, ó, burra tua pessoa amada não é, né? Até porque uma pessoa que vem no arquétipo do eremita pode ser tudo, menos burro, né? Bora puxar aqui mensagens canalizadas, vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, o que a pessoa amada falaria para eles hoje? Se pudesse, se tivesse coragem. Eita. Bicha. O que que eu... A gente vê que você fica acordado pensando. Vocês deixam meus consulentes ficar acordados também. Meus bebês também ficam acordados por causa de você. Ó, eu sei que eu passei dos limites com você. Não sei o que essa pessoa fez, mas a gente já viu que foi caquinha, né? 5 de espada, 5 de copas. Ó, às vezes eu fico acordado pensando em você. A gente notou, né? A gente notou, inclusive notou que vocês também, do outro lado, também ficam acordados, né? Essa aqui é a melhor de todas. Foi minha culpa, mas eu culpo você. Olha o ego, olha o orgulho, olha a energia do diabo aqui. É complicado, né? Eu não reajo quando as pessoas falam de você ou quando as pessoas mencionam você. Nós dois sabemos que eu não sou a pessoa certa pra você. É um ego, orgulho, né? Não é o tempo certo pra gente agora. E eu e você somos muito jovens ou somos muito imaturos. Aqui me parece uma pessoa vibrando num ego e num orgulho absurdo, sabendo que fez uma caca desgracenta aqui e não tá sabendo como consertar essa história, né? Tanto que a gente viu na carta do caixão que precisa realmente de uma mudança muito grande aqui dessa pessoa. O 2, né? O 2, eita, 2. É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia, principalmente do resultado. Eu amo demais estar aqui com vocês. Vou dar um pause e vou arrumar minha mesa e eu já volto pro 3. Ó, 2. Amo vocês. Já vem 3. E aí, delícias do 3? Cadê meus gostosos, minhas gostosas? Bora! Partiu! Vamos ver aí os últimos pensamentos dessa pessoa aí que você carrega no seu coraçãozinho em relação a você. Aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Pensa nessa pessoa, fecha teus olhos, manda pra cá essa energia. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta, morecos. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles atualmente? O que vibra a pessoa... Eita, gente, mas o diabo hoje... Falando em pensamento, o diabo tá bombando, né, na mesa? Eita! Aham. Quem será que chegou, né? Vocês ficam aqui, tá? Vocês ficam aqui porque esse imperador tem nada a ver comigo. É de vocês. Bora lá, bebês. Nossa, mas imperador 3, né? Imperador na energia do diabo. O negócio é pegado, né? Bora. Quem tá comigo, continua aqui comigo, né? Porque já conhece esse imperador aqui de cor e salteado. O imperador é meu, eu não tenho nada a ver com isso, o imperador é de vocês. Quem tá chegando agora, vamos explicar um pouquinho o que é uma pessoa no arquétipo do imperador, ou mais conhecido entre nós como Seu Creyson, né? Amorecos, assim, quando a gente fala de imperadores, a gente não fala de gênero, tá? De menino, menina, a gente fala de arquétipo, a gente fala de personalidade. Então, quando a gente tá falando de uma pessoa no arquétipo do imperador, a gente fala de uma pessoa racional, de uma pessoa muito fria, de uma pessoa bem calculista, de uma pessoa que tende a agir mais com a razão do que com a emoção, né? Então, os imperadores, eles são pessoas, por si só, já mais frias, são pessoas mais contidas, né? O que não quer dizer que não sintam, isso não tem nada a ver, né? O imperador, ele sente sim, ele só não demonstra, né? Não demonstra as emoções, não demonstra os sentimentos. Então, quando a gente fala de imperador, a gente fala de uma pessoa que acaba vindo com um pacotinho de trauma, né? O imperador, normalmente, uma pessoa no arquétipo do imperador, normalmente teve infâncias extremamente conturbadas, extremamente difíceis, né? Passaram ali por complicações na infância, problema com pai, problema com mãe, bullying, ou saíram ou até estão ainda
né, em relacionamentos extremamente conturbados, extremamente traumáticos, difíceis mesmo. Então, quando a gente fala de imperador, a gente fala de racionalidade. A gente tem a energia do diabo, aí o negócio aperta mais ainda, o 3 sendo 3, né? Por quê? Quando o imperador, por si só, né, esse serzinho, ele já acaba puxando a gente em energia, né? O imperador na energia do diabo acaba puxando ainda mais. Então, quando a gente fala da energia do diabo, a gente fala de uma pessoa que não tá numa vibe muito legal, né? Acaba vibrando ali num ego, numa teimosia, numa energia ali que não é bacana, tá? Não é legal. É óbvio que a gente não pode deixar de fora toda essa química, toda essa libido, tudo isso que a carta do diabo acaba trazendo, né? Então, a química entre vocês é algo muito forte, o desejo entre vocês é algo extremamente intenso. Só que é uma pessoa que pensa tanto em ti, que acaba te puxando energia também. E aí faz o quê? Você pensa demais nessa pessoa, e aí fica essa troca, essa simbiose aí de pensamentos energética que não é muito legal. Porque isso aqui pode dar sintoma físico, isso pode se manifestar no físico. Isso pode te dar um cansaço absurdo, pode trancar tua vida, tranca mesmo, tá, gente? Pode trancar, pode dar insônia, pode dar enxaqueca, pode dar sono demais, né? Pode dar aquela acelerada no coração, taquicardia, ansiedade. Então, não é uma vibe muito legal de se estar. Ai, bruxa, o que que eu faço? Faz uma limpeza? Ai, não posso agora, a gente tem uma playlist de oração no canal. Toda vez, no começo das tiragens, eu falo para deixar nomes para oração me direcionando, né? Então, eu tô aqui fazendo o que eu posso para ajudar vocês. Porque é uma energia que, além de ser muito desagradável, ela tende a travar uma situação, né? Ela acaba não deixando vir o que tem que vir, acaba não deixando ir o que tem que ir, prende e acorrenta duas pessoas ao mesmo tempo. Então, trava mesmo, né? E a carta do mundo. Então, assim, se vocês estão afastados, se abre um novo ciclo aqui entre vocês? Sim. Né? Se abre, sim, com muito mais completude, com muito mais concretude. Sempre que eu vejo a carta do mundo, eu vejo casais que já passaram por muita coisa, né? Eu não falo nem de tempo, falo de intensidade mesmo. E se vocês estão juntos, a tendência é que esse relacionamento ele fique cada vez mais concreto, ele se firme cada vez mais. É o último arcano do tarô, né? Então, bicha, pra chegar aqui nessa carta do mundo aqui, já devem ter passado por muita coisa mesmo. E não é de tempo, tá? É de intensidade. Bora de hoje, vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nessa noite? Aqui provavelmente a gente esteja falando de afastamento mesmo, né? Olha ali a tartaruguinha. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagar. Esse aqui tá devagar. Vamos lá, bebês. Moralidades, tá? Aqui fala muito com a carta do Papa no tarot tradicional. Então, como é uma mesa coletiva, eu vou precisar trazer aqui, né, algumas opções pra vocês. A gente pode sim estar falando de uma pessoa dentro de um relacionamento, né, carta do Papa, mas a gente também pode estar falando daquele tipo de pessoa que se importa demais com a opinião dos outros, sabe? Aquela pessoa ali que vive como a sociedade diz que é o certo, que vive como a sociedade espera que viva, então se preocupa ali demais, sei lá, com a expectativa de uma mãe, de amigos, de uma sociedade religiosa, o que o pessoal do trabalho vai falar, vive ali como a sociedade espera que viva, sabe? Não como realmente gostaria de viver para ser feliz, para deixar as coisas fluírem, para deixar as coisas ficarem de boa. Só que, lembra que eu falei da carta do diabo? Que tende a dar uma travada na situação, a gente tem a carta da desaceleração, né? Não está parada, porém o negócio aqui tá bem devagar. A carta da não materialidade, então provavelmente a gente esteja falando sim, né, de um período de afastamento aqui entre vocês, ou um afastamento físico, ou um afastamento emocional. E a carta da concessão. Essa carta aqui é o 6 de ouros, né, no tarot tradicional. Então, quando a gente tem a concessão na mesa, a gente já vê que um lado fez mais do que o outro. Um lado se doou mais do que o outro. Um lado tentou mais que o outro. Provavelmente vocês, né? Porque quando a gente tem a concessão, a gente tem um relacionamento desigual.
Provavelmente vocês tentaram mais, provavelmente vocês fizeram mais, enquanto o outro lado fez de menos, né? Então, né, a gente vê aqui que o negócio ficou desigual. O bom de tudo é que a gente tem, graças aos deuses, a integração, que é a temperança, né, no tarot tradicional. Quando a gente tem a integração, a gente tem um reequilíbrio das energias, né? E a gente só reequilibra aquilo que não está bem, a gente só reequilibra aquilo que não está em equilíbrio. Então, a temperança, ela vem trazendo esse jogo de cintura aqui para dentro dessa situação, entre razão e emoção. Lembra que a gente está falando de uma pessoa muito racional? Então, a gente tem a temperança aqui ao nosso lado, que é uma carta extremamente espiritual, trazendo esse jogo de cintura necessário aqui para trazer esse equilíbrio, né, que precisa para dentro dessa situação. Vamos dar uma olhada no emocional. Cadê nosso pretinho? Bora. Para os consulentes da terceira opção, como é que tá o emocional da pessoa amada em relação aos consulentes nessa noite? O emocional. Eita, toma. Ai, gente. O 3 é o 3, não adianta. Vamos lá. Tem a carta da alma gêmea, bicha. Como é uma mesa coletiva, adequa aí a tua situação, né? Quando a gente tem uma ligação espiritual, a gente tá falando de conexão de almas, a gente fala aqui de contratos, né? Então, a gente pode estar falando de almas gêmeas, chamas gêmeas, almas afins, né? E uma coisa bem importante que eu gosto de salientar não é porque você tem um contrato de alma com uma pessoa, ou que você tem uma conexão energética, uma conexão de almas com alguém, que você vai ficar com essa pessoa o resto da sua vida, tá? Eu deixo bem claro isso, porque normalmente são relacionamentos que são extremamente complicados. Isso pode acontecer? É óbvio que pode. Quando acontece, o negócio é louco demais, é intenso demais, é bom demais. Só que até conseguir passar e equilibrar por tudo que precisa ser equilibrado, é uma peia, né? A gente tem aqui a carta do espelho, então a gente vê uma pessoa muito mais voltada nesse momento para si mesmo ou para si mesma, uma pessoa que acaba dentro de um processo de introspecção, uma pessoa mais calada, uma pessoa mais fechada. Essa pessoa, ela gosta, assim, de conversar contigo, né? Vocês têm uma conversa bacana, vocês conseguem se entender, né? Tanto que eu tenho aqui a carta da xícara de café, então vai rolar um encontro aqui, um convite para tomar um cafezinho? Vai. É date que vocês querem? Pode não ser aqueles date quente, né? Mas vai rolar um encontro aqui, pelo menos com um café, um refrigerante. A carta da palmeira e a carta do corredor. O que que rola aqui, tá? Quando a gente tem essa carta na mesa, a gente tem uma pessoa que tem medo de intimidade. A gente tem uma pessoa que acaba vibrando num ego, num orgulho muito grande. Uma pessoa que tem medo de assumir relacionamentos. Nada muito diferente do nosso querido imperador, né? Porém, a carta da palmeira, eu amo essa carta, né? Porque a carta da palmeira, ela fala de estabilidade, ela fala de crescimento, de segurança e principalmente de flexibilidade. Aí agora a gente entende o que que a temperança tá fazendo na mesa, trazendo o quê? O equilíbrio, porque normalmente imperadores são bem cabeça dura, né? Bora lá, vamos ver com o tarô. Para os consulentes da terceira opção, os últimos pensamentos aqui da pessoa amada em relação aos consulentes. Os últimos pensamentos da pessoa amada em relação aos consulentes da terceira opção. Eita! Toma ali um 10 de espadas, que a pessoa não tá bem. Ai, tinha que vir de novo, né? Aqui não tem nem como negar que é um seu Creyson mesmo. Tem nem como negar que é o imperador. Tá tentando um reequilíbrio meio Genzo aqui, mas tá tentando, né? Vamos lá, seu Creyson. Ai, que bom. Olha a temperança aqui de novo. O 3 olha, o 3 é o 3, né? Porque assim, o 3, de todas as opções, eu sempre vejo que o 3 é que tem um contato muito maior, né, com a espiritualidade, ou faz mais adoçamento, ou faz mais puxamento, ou faz mais oração. O 3, né, como a gente diz aqui no sul, o 3 se puxa,
né? Então, a gente tem seu Creyson na mesa de novo, a temperança trazendo um reequilíbrio novamente para dentro dessa situação toda, e o julgamento. O que é o julgamento? É o chamado da espiritualidade. Então, aqui a gente já fala, sim, dessa parte de conexão de almas, né? Só que o julgamento, ele fala de segundas oportunidades, de novas chances, né? Porque qual é a premissa do julgamento? Tudo que se deu por morto volta à vida, volta de maneira inesperada e volta de maneira modificada. É óbvio que a gente tá falando de um ser humano, a gente não tá falando de um robô, a gente não tá falando de um videogame. Uma pessoa que volta, né? Mas não vai mudar da água pro vinho, volta um suco, uma volta melhorzinho, né? É um rei de ouros, então a gente tem uma pessoa muito preocupada com a estabilidade financeira, segurança financeira, bens materiais, imperador, né, bebê? Só que esse rei de ouros mostra uma pessoa que também pensa em ti com bastante propriedade, pensa em ti sim com bastante solidez, né? Só que é uma pessoa que não tá passando seu melhor momento, de jeito nenhum, né? 10 de espadas. Quando a gente tem 10 de espadas, a gente tem uma pessoa que tá numa finalização de ciclo dolorosa pra caramba. São 10 espadas, né, bicha? Vamos combinar. Daqui pra não tem como descer mais, né? Só, a única chance dessa pessoa é levantar, né? É só subir, porque pra baixo não tem mais como. Então, a gente tem uma pessoa, sim, passando por um momento conturbado e difícil. E tá tudo muito intenso. Os pensamentos dessa pessoa em relação a ti tão intensos. A vida dessa pessoa, a dor, esse sofrimento, essa tentativa aqui, ó. 2 de ouros de reequilíbrio. Tá tudo muito intenso. E lembra que eu falo sobre intensidade, né? O que é intenso, tanto quanto é muito bom, porque daí é muito bom, quanto pra quando é ruim, porque daí o bicho pega, né? A gente tem um 7 de espadas, então, pra variar, a gente tem um imperador dentro de um processo de autossabotagem, nada muito diferente, né? Só que a gente tem uma pessoa racional aqui, e uma pessoa que tá pensando nessa situação toda, tentando agir de maneira justa e correta, tá? A carta da justiça, ela vem falando isso. Então, pensa bastante em ti, pensa bastante nessa situação toda, só que tá tentando analisar todos os ângulos de toda essa situação aqui. Carta da justiça, ela pesa, ela equilibra e ela corta o que precisa cortar. Então, a gente tá falando de uma pessoa que por si só já é racional e nesse momento tá na carta da justiça, não é ruim, tá? Por quê? Porque a justiça, ela fala de causas e efeitos. Ela fala de pesos e medidas. Então, a gente tá falando de uma pessoa aqui que não vai agir à moda Miguelão. Essa pessoa não vai te procurar hoje pra sumir amanhã. Não, essa pessoa, ela pensa, sim, nas causas e efeitos das atitudes dela em relação a ti a médio e longo prazo. Então, tá pensando lá na frente, não tá pensando só no amanhã. Isso, pra mim, isso é bom, né? Eu, pelo menos, gosto de planejar e efetuar as coisas dessa forma. A gente tem um 2 de ouros, né? Então, a gente vê uma pessoa buscando um reequilíbrio aqui, tanto em relação a vocês, quanto em relação à própria vida. E um 9 de paus, bicho, assim, não importa quanto tempo vocês estão afastados, se estão afastados, se não estão afastados, essa pessoa, ela não desistiu de ti. E nem vai desistir de ti tão fácil. Tanto que eu tenho aqui um cavaleiro de copas. É uma pessoa que pensa bastante, sim, em te procurar, em te entregar o sentimento. Isso para imperador é raríssimo, tá? Só que eu tenho uma rainha de copas. Normalmente, vocês não vêm como rainha de copas, tá? Ou vocês vêm como rainha de espadas, rainha de paus, né? Porém, esse fato dessa rainha de copas estar aqui na mesa e adequa ao teu gênero, pode mostrar que essa pessoa sabe que você tem sentimento. Esse imperador sabe que você gosta. Esse imperador sabe que você tem amor, né? Vamos ver o que essa pessoa te falaria hoje, se ela pudesse, se ela tivesse coragem. Bora lá? Para os consulentes da terceira opção, o que a pessoa amada falaria para eles hoje, se pudesse, se tivesse coragem? Eita, mentiu, foi? Ah, gente, notamos que você não consegue parar de pensar. Notamos, né? Ó, eu não consigo parar de pensar em você. Carta do diabo na mesa, a gente notou, né? Eu me arrependo de ter mentido pra você. O que houve? O que essa pessoa mentiu? Alguma coisa ela mentiu. Eu quero você... Eita, toma, né? E eu sei... Ó, isso aqui parece um ego ferido, né? Energia do diabo, ó.
Eu sei que eu fui só uma distração pra sua dor. Ah, aquela coisa ali, né, de imperador com ego machucado. Tá bom, bebês? O 3, né? O 3 sendo 3. É isso, amorecos. Eu espero que tenham gostado da tiragem, da minha energia, principalmente do resultado. Eu amo demais estar aqui com vocês. Um grande beijo no coração. Fui!